Olá, tudo bem? Desde os primórdios que o céu fascina a nossa raça. Entender o céu possibilitou ao homem o desenvolvimento da agricultura e das grandes navegações. Tenho certeza que se você já olhou para o céu num local sem energia elétrica durante a noite com o céu limpo, ficou apaixonado pelo que viu. Entender o céu ou universo pode ser considerado um dos primeiros desenvolvimentos científicos da nossa raça. E é sobre isso que vamos conversar hoje, sobre um breve histórico da gravitação. Vamos juntos nessa viagem? A partir de pinturas rupestres, conseguimos concluir que sempre tivemos interesse e curiosidade pelo céu. Desde os nossos antepassados, nós já vinculamos o nosso cotidiano, fazemos uma relação entre o nosso cotidiano e o céu, principalmente com a caça. Porém, isso ainda não pode ser considerado ciência, apesar da gente retratar o céu nas paredes das cavernas, né? Isso ainda não é ciência, porque, primeiro, eles não conseguiam prever fenômenos e eles atribuíam toda essa dinâmica do céu, tudo que acontecia no céu, a divindades, à vontade dos deuses. Podemos atribuir aos gregos antigos, principalmente Tales de Mileto, aqui ó, eu coloquei as datas de nascimento, tá? Como os primeiros cientistas. Eles que começaram a observar o céu já com um olhar científico. Então, Tales de Mileto, inclusive, é considerado o pai, né? O Tales ele desenvolveu experimentos através de observações, começando, né, ele começou a tirar as divindades como responsáveis pelos fenômenos que ocorriam no céu. Ele acreditava que a Terra era plana, aí foi um erro, né? A Terra não é plana, tá? E ele foi uma das primeiras pessoas que trouxe a matemática para entender o céu. O que, inclusive, fez ele prever um eclipse no ano de 585 a.C., devido à utilização da matemática no entendimento do céu. Então você vê que o Tales de Mileto ele começa a dar um ar científico para o estudo de astronomia, né, de gravitação. Por que a gente não estuda a forma que os outros povos encaravam o céu, né? O que eles pensavam sobre o céu? Por exemplo, você tem o modelo egípcio, você tem o modelo africano, você tem o modelo nórdico, né? Por que a gente não cita esses modelos? Porque foi o modelo grego que desenvolveu toda a gravitação e toda a astronomia que sabemos hoje. Porém, cada região, cada povo, né, do planeta, ele tinha uma forma de interpretar, de entender o céu, mas sempre ligado a divindades. Após Tales de Mileto, temos, né, a gente não pode esquecer também do Pitágoras, aproximadamente 570 a.C. O Pitágoras, ele também é considerado, né, um pai da ciência, né? E Pitágoras é interessante porque não se tem tanta certeza, apesar de ter um busto, né, do Pitágoras, mas não se tem tanta certeza se o Pitágoras realmente existiu. Existiam, ninguém tem dúvida, os pitagóricos. Eles ligavam muito ciência com religião. Eles tinham, inclusive, os números como algo divino, a matemática como algo divino. O que eu particularmente acredito. Se você estuda a matemática como um idioma, você está estudando a natureza, né? As leis da natureza, ou seja, as leis divinas, se você acreditar em alguma, né? Se você acreditar em Deus ou em deuses. Então o Pitágoras, ou os pitagóricos, ele defendia já a Terra esférica. Ó. Ele já tinha a sacada, a sacada de que a Terra era esférica. Porém, ainda era o modelo geocêntrico.
Então, apesar da Terra ser esférica, os planetas, Sol, Lua, todos se moviam ao redor da Terra. Não podemos deixar de falar também, né, de Aristóteles. As ideias de Aristóteles, elas prevaleceram por quase 2000 anos, até a Idade Média, ou seja, até ontem, né, historicamente. E Aristóteles, ele desenvolveu muitos estudos, não só sobre o céu, né, sobre astronomia, gravitação, mas também sobre movimentos. Tanto que na Idade Média, a inércia, né, o conceito de força ainda eram de Aristóteles, né? E o Aristóteles também defendia o geocentrismo. Então você tem aí na Grécia Antiga a maioria, né, o que prevalecia ainda era o geocentrismo. E como é o modelo geocêntrico, pensado por Pitágoras, defendido por Aristóteles, que prevaleceu até a Idade Média, agora desde a Grécia Antiga? Você tem nesse modelo o universo finito como uma esfera, que é essa esfera externa aqui na figura, ó, onde as estrelas ficavam fixas. Aí a Terra como centro do universo, e aí não se esqueça, né? O Pitágoras já tinha sacado em 500 a.C. que a Terra era esférica, no centro de tudo. E aí a Lua, o Sol e os outros planetas giravam ao redor da Terra, presos em esferas de cristal. Porém, apesar do geocentrismo, né, ter dominado na Grécia Antiga até a Idade Média, existiam sim, né, pensadores, filósofos que defendiam o heliocentrismo. Entenda que nenhum desenvolvimento científico é tão linear como a gente apresenta, muito pelo contrário. Né? Você tem várias linhas de pensamento acontecendo tudo ao mesmo tempo. Aí tem algumas que prevalecem. Então, um exemplo de um pensador e de um filósofo que defendia o heliocentrismo, o Sol no centro, era o Aristarco, né, de Samos. E em alguns de seus trabalhos ele chegou a fazer até medições do tamanho do Sol e da Lua, né? Assim como a distância do Sol e da Lua até a Terra. Isso em 310 a.C., hein? Como o modelo geocêntrico até então era insuficiente para explicar o movimento dos planetas no céu, principalmente das laçadas de Marte, que é muito visível, Ptolomeu, que nasceu em 90 depois de Cristo, reformulou o modelo geocêntrico. E entenda que apesar dele defender o modelo geocêntrico, que hoje sabemos que não é verdade, nem todo o seu estudo é descartado. Muito pelo contrário, não é assim que desenvolvimento científico funciona. Muitas das suas descobertas, e não só de Ptolomeu, aí eu estou falando de desenvolvimento científico, eu estou falando de todos os pensadores. Muita coisa do que eles pensaram é válido até hoje. Então, ninguém só acerta ou ninguém só erra, entende? Além disso, a forma de pensar que aquele cientista elabora, apesar de estar errada, muitas vezes é o que possibilita a continuidade do desenvolvimento científico. E o modelo do Ptolomeu passou a ser esse, ó. A Terra continua no centro, e aí os planetas, olha, eles têm uma órbita ao redor da Terra maior e uma órbita menor em torno da sua órbita maior. Então, se você olhar Marte aqui, por exemplo, as laçadas de Marte no céu são muito visíveis, né? Se você olhar Marte aqui, ó, Marte tem uma órbita maior ao redor da Terra, que está no centro, e uma órbita menor em torno da sua órbita maior. E aí, esse modelo consegue explicar os movimentos dos planetas no céu, principalmente das laçadas, das anomalias. Porém, ele não é preciso. Se você calcular, por exemplo, a posição de Marte no céu antecipadamente, você não consegue acertar com precisão. Aqui já podemos dar um salto
até 1473, é a data de nascimento, de Copérnico, também muito importante na história da gravitação, né? O Copérnico, ele fundamenta a teoria heliocêntrica, né? Importantíssimo, ó. E defendia que a Terra tinha vários movimentos, não apenas um, ao redor do Sol. E é lógico que isso aqui não foi só isso que ele fez, né? É um resumo assim bem superficial. Além de dimensionar o sistema solar, calculando a distância de cada planeta até o Sol. E esse era o modelo de Copérnico: o Sol no centro e os planetas girando ao redor do Sol. Quais foram os dois grandes erros de Copérnico nesse modelo? Primeiro, ele falou que as estrelas ficavam fixas numa esfera externa, né? Então, depois que você saísse do sistema solar, acabou o universo. Era uma esfera fixa externa com as estrelas fixas. E ele afirmou também, que é um erro, sabemos disso hoje, que a trajetória dos planetas ao redor do Sol eram circulares. Porém, você já tem aqui o modelo heliocêntrico ganhando muita força para substituir o geocentrismo. Tycho Brahe, nascido em 1546, ganhou uma ilha para montar o seu observatório. E reza a lenda que a igreja, na época, financiou seus estudos para ele refutar o heliocentrismo de Copérnico. Porém, as suas observações acabaram mostrando que o heliocentrismo era o correto. E em 1577, ele observou, a partir de um cometa, que aquele cometa não estava na atmosfera terrestre. Essa observação é muito importante, porque de acordo com o modelo geocêntrico, tudo acontecia dentro da atmosfera terrestre. Então, se você observa um cometa e esse cometa, você consegue, né, a partir da observação, mostrar que esse cometa não está dentro da atmosfera terrestre, isso coloca em dúvida esse modelo geocêntrico. E aí ele tenta, né, elaborar um modelo em que ele fala que todos os planetas giravam em torno do Sol, porém o Sol e a Lua giravam em torno da Terra. Então ele ainda continua forçando o modelo geocêntrico para refutar Copérnico. E aí o Tycho, ele tinha um aluno, um discípulo, que era o famoso Kepler. Aí se você olhar as datas de nascimento, tá tudo agora muito próximo, né? Então foi uma época, né, de muito fervor em descobertas científicas. E aí o Kepler, ele herdou o observatório e as anotações de Tycho. E a partir das anotações de Tycho, ele também, é lógico, ele fez outras observações, ele formula as 3 leis de Kepler, que são válidas até hoje, para você ter uma ideia. Kepler não utilizou nenhum instrumento de observação como telescópio, binóculo, luneta, né? Inclusive na época ainda não era utilizado. Então foi tudo a olho nu. E ele observou principalmente Marte. E aí essas 3 leis de Kepler, que a primeira fala que a órbita dos planetas ao redor do Sol é elíptica, não circular, corrigindo Copérnico, né? É a lei das áreas e a lei dos períodos, né? A partir da terceira lei de Kepler, por exemplo, a gente consegue calcular o tempo que um planeta gasta para dar uma volta ao redor da estrela ou do Sol, né? Além disso, ele observou a última explosão de uma supernova, né, ocorrida em nossa galáxia, e logicamente, né, a sua família foi perseguida por bruxaria. Mas a partir de Kepler, ninguém teve mais dúvidas do modelo heliocêntrico ser o verdadeiro, refutando o geocêntrico. Não podemos deixar de falar também, né, de Galileu, logicamente, olha a data de nascimento, tudo muito próximo, né? O Galileu também é considerado um dos pais da ciência, né, moderna.
Ele fazia muita experimentação, apoiava o heliocentrismo. Ele que começou a utilizar a luneta para olhar para o céu, né? Então você tem também um salto aí com Galileu. Porém, o Galileu, ele para não morrer, né, nas fogueiras da Inquisição, ele negou as suas leis e suas descobertas, né, beijou a mão do Papa, mas a hora que ele sai, né, reza a lenda, né, que eu falo, a hora que ele beija a mão do Papa e nega suas leis e sai, ele fala, mas que gira, gira. Querendo dizer o seguinte, eu estou negando aqui que é a Terra que gira ao redor do Sol, mas que gira, gira. Eu só estou negando aqui para não morrer na fogueira da Inquisição. Outro que eu gosto também de citar, apesar dele não aparecer muito em questões de vestibular, mas eu acho que tem que ser citado, é o famoso Giordano Bruno, né? Ele era teólogo, ele era frei, então ele era da igreja, porém ele defendia muita coisa contrária à igreja. Por exemplo, ele defendia o heliocentrismo, e olha que interessante, ele defendia que o céu era infinito, ele já tinha noção do universo infinito. Além disso, ele acreditava que existiam outras estrelas e que outros planetas girando ao redor dessas estrelas e que existia vida nesses planetas. Ele nasceu em 1548. Porém, ele foi muito contra a igreja, então Giordano Bruno morreu, né, na fogueira. Reza a lenda, né, eu falo, reza a lenda, que ele foi muito torturado na Inquisição pela igreja e acredita-se que o Galileu, levaram o Galileu para assistir algumas torturas do Giordano Bruno para o Galileu parar de defender as suas teorias. E aí, né, a partir de Newton, nascido em 1643, né, aí não teve retorno mais. O Newton é considerado o pai da mecânica clássica, né, um dos mais importantes, e foi ele que elaborou a lei da gravitação universal. É muito interessante a história do Newton. Ele se isolou devido a uma pandemia na fazenda da sua mãe, ficou um ano em isolamento, que é o que a gente está passando agora, né? Eu estou gravando esse vídeo no meio de um isolamento devido ao coronavírus. E aí ele ficou um ano isolado na fazenda da família e acredita-se, né, que ele vendo uma maçã caindo, ele teve a sacada da lei da gravitação universal. E depois do Newton, e aí não se esqueça que eu não estou falando da história da ciência, eu estou falando da história da gravitação, né? A gente já vai direto para o Einstein, que revolucionou a raça humana com seus artigos, né, não só o da relatividade, mas o da relatividade, né, revoluciona aí tudo que a gente pensa sobre o universo. E para terminar, né, essa breve aula de história da gravitação, me desculpem, mas em média hoje, a gente está em 2020, 10% da nossa raça ainda acredita que a Terra é plana. Não, a Terra não é plana, tá? E aí a base, né, de argumentação dessas pessoas é teoria da conspiração. Isso não existe no mundo científico, tá? Hoje, só para vocês terem uma ideia, a gente já discute viagem no tempo, curvatura no espaço-tempo, buracos de minhoca, matéria e energia escura. A questão da Terra ser plana ou não já ficou aí, né, há milhares de anos atrás. E ninguém tem mais dúvida, né, de que a Terra não é plana. Tá legal? Espero que você tenha curtido essa viagem, né? E aqui a gente dá início ao nosso curso de gravitação. Um abraço e até as próximas aulas.